Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia. Agora para falar de Copa Sul-Americana. Lá no Paraguai tem Nacional, que é o do Paraguai, não o do Uruguai, contra o Corinthians. Vamos analisar este duelo a partir de agora e para me ajudar aqui, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? E aí, Fábio, vamos que vamos, joguinho da Sula, jogo interessante, Corinthians crescendo aí recentemente nos últimos jogos. Vamos conhecer melhor o adversário paraguaio da equipe paulista e trazer um embasamento estatístico, toda uma análise pré-jogo para dar as melhores informações para você, apostador, fazer a sua bet lá na Bet Nacional. É isso, o jogo vai ser lá no Paraguai, né, em Assunção, no Defensores del Chaco. Eu tenho a impressão que todo jogo no Paraguai é nesse estádio, lá, né? Só tem Parece, né? esse estádio lá. Jogo às 7 da noite, quarta rodada, lembrando que as equipes já se enfrentaram, né, no turno de ida, né, dessa primeira fase, e o Corinthians meteu 4-0 lá na Neoquímica Arena, Matheus. Pois é o Nacional do Paraguai, né, e não do Uruguai, bom não confundir. São duas equipes aí que bem distintas, né, normalmente é um pouco difícil da gente fazer essa análise comparando equipes que jogam ligas diferentes, mas aqui de fato a gente enxerga uma disparidade muito grande, porque o Nacional do Paraguai ele é o lanterna lá na Liga Paraguaia, né, então vamos trazer mais informações aqui de como chegam as equipes em termos de números para esse confronto. O lanterna também na Copa Sul-Americana, né, o Corinthians é o terceiro, né, da sua chave, Argentinos Júnior e Racing do Uruguai estão à frente, então duas equipes que precisam vencer aí, precisam do resultado para manterem vivas aí as suas chances de classificação. Lembrando que só o primeiro, Matheus, se classifica de forma direta, né? Quem for o segundo da chave vai para um playoffs contra o terceiro dos grupos da Libertadores. Exatamente. O Nacional, Matheus, nos últimos 5 jogos não ganhou, né? 3 derrotas e 2 empates, e se a gente for para um recorte maior, das últimas 11 partidas só tem uma vitória, né? O Corinthians deu uma melhorada, vinha perdendo de todo mundo, conseguiu aí estar 3 jogos sem perder. O último jogo foi contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, empate em 0-0, mas o Corinthians teve boas chances, né? Foi muito melhor no primeiro tempo, no segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, mas a gente já vê uma nítida evolução do alvinegro do Parque São Jorge, Matheus. Perfeito. Né, em termos de análises para o embasamento de apostas esportivas, eu diria que a gente não deve considerar só o fato do Corinthians ter voltado a vencer, né, já vem de 3 jogos de vencibilidade, mas sim o fato de estar jogando bem, né, venceu o Fluminense com soberania, e o Wesley jogando muita bola, né, parece que o clima melhorou lá também, vinham muitos protestos, né, muito focado, por exemplo, no goleiro Cássio. Carlos Miguel assumiu a titularidade e vem muito bem também, né? Fez uma boa partida contra o América do Natal também, quando o Corinthians venceu por 2-1. Então é um time que vem se organizando, vem melhorando e tem a chance aí de vencer uma equipe que vem muito mal na temporada, né? Para de fato entrar na briga ali pela liderança do seu grupo, né? Inclusive, vale salientar que essa classificação que a gente trouxe aí é referente à Copa Sul-Americana, beleza? E não às ligas nacionais. E a gente trouxe aqui também dados estatísticos referentes à média de gols das duas equipes e o principal destaque fica por conta da média de gols sofridos da equipe paraguaia, 1,52 por jogo. É uma média muito alta. Então a gente espera aí, já dá para construir uma linha de raciocínio de fato, de favoritismo para o Corinthians, certo? Mas para embasar melhor, a gente vai trazer aqui padrões das equipes. Isso, vamos ver aí alguns padrões dos dois times. O Nacional, o que já pega aquela estatística, tomou gol nos seus últimos 14 jogos. É muita coisa. É muita coisa, um time que não consegue sair de um jogo sem ser vazado. O Corinthians tem uma tendência de poucos gols nos seus jogos, né? Dos últimos 7, em 5 deles, menos do que 3 gols, mas vale lembrar que as duas equipes já se enfrentaram, e né? Foi uma dessas 7, né? Que foi 4-0. De ida, né? Da Copa Sul-Americana, e foi 4-0 para o Corinthians, um passeio lá na Neoquímica Arena. E nos últimos 3 jogos entre os times, deu Corinthians. Sim. Né? Não é a primeira vez que eles se enfrentam, vão se enfrentar mais uma vez e o Corinthians é soberano aí nessas estatísticas. Pois é, então agora vamos analisar de fato, vamos chamar um momento Bet Nacional para dar uma olhada nas odds, mas claramente a gente já tem uma linha de raciocínio construída para esse confronto e que vai de encontro, né, casa com o que a Bet Nacional está oferecendo pra gente, porque a gente tem uma cotação aí de 1,85 na vitória do Corinthians, uma odd muito boa, e com base em todo esse embasamento que a gente trouxe, né, o Corinthians que deve ir com força máxima, é bom checar a escalação, claro, você vai poupar um ou outro jogador, mas é o confronto pro Corinthians entrar de vez ali na briga pela classificação para a próxima fase, né, para tentar buscar a liderança, que como o Fábio mencionou, é muito importante. Se você ficar em segundo lugar do grupo, você ainda tem uma fase de mata-mata a mais, então ser o líder é extremamente relevante. E levando em consideração que o Corinthians vai pegar o lanterna da competição e o primeiro e o segundo colocado vão se enfrentar, é a chance do Corinthians, né, entrar de vez aí na disputa. Nesse G2.
Vitória do Corinthians, Matheus. Eu acho que não tem esse muito jogo pra onde enrolar, né? É mais fácil, né? Pra gente analisar. Mas seria uma vitória do Corinthians mínima, né? A gente viu que o Corinthians tem dificuldade de marcar. Até fez 3 no Fluminense, fez 4 no próprio Nacional, mas aí não conseguiu marcar contra o Fortaleza. Teve uma sequência recente no Campeonato Brasileiro, onde nas 3 primeiras rodadas também não balançou as redes. É seguro apostar em mais gols do Corinthians? Também acredito que sim, né? Vamos ali na aba de gols rapidamente, produção, por favor. Dá uma olhada aí em termos de gols, como é que a gente pode esperar para esse confronto, certo? Para sair mais de 2,5 gols, está pagando 2,14, né? Ou seja, o site não está precificando que tenham muitas oportunidades em termos de gols, né? A expectativa é de que saiam poucos. De fato, sair 3 gols eu já fico com receio. Mas sair 2 gols do Corinthians, eu acho que é uma boa pedida. Então, arrastando um pouquinho mais para baixo aí na aba de gols, a gente vai ter essa oportunidade de mais de um gol do Corinthians pagando 2,06, que é uma odd muito alta. Acredito eu que o Corinthians vai sim conseguir marcar 2 gols, pelo menos, nesse jogo. Recentemente aí fez 3 contra o Fluminense, fez 2 contra o América, fez 4 contra o próprio Nacional do Paraguai. Então, acredito que 2 gols do Corinthians criou vai bastante ter. contra o Fortaleza, Sim. né? Acabou parando ali no João Ricardo, né? Que fez uma grande partida. Então também acho, viu, Matheus? Eu acho que dá pra confiar que o Corinthians vai fazer pelo menos 2 gols. Eu acho que mais do que 2 é arriscado, porque o time pode fazer 2 e segurar, né? Segurar, tá descansar, né? Não vai também se lançar muito, o que interessa é mais vencer. Calendário pesado do futebol brasileiro, talvez não dá para esperar tantos gols, apesar que eu não me surpreenderia uma nova goleada do Corinthians, mas eu acho que é mais seguro realmente esses 2 gols aí do Timão. Perfeito. Para fechar a análise, vamos fazer um recap aqui, né, de todo esse embasamento que fizemos. A principal oportunidade fica por conta da vitória do Corinthians, pagando 1,85, a odd muito boa, considero mais safe para esse jogo. Para o apostador que quiser buscar uma odd um pouco mais alta, um pouquinho mais de risco, aí o Corinthians para marcar mais de 1,5 gols, pagando 2,05, também tem uma cotação muito atrativa. Fechamos, Matheus? Encerramos. É isso. Valeu aí você que acompanhou. Lembrando aqueles recados de sempre. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Também entra no nosso site, tá? tvbet.com. Lá você vai ter um conteúdo completo para te ajudar nas suas apostas esportivas. Valeu, Matheus, mais uma vez. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto.